de Brasil. Torcedor do Corinthians, vai ser campeão mesmo rapidinho ou o campeonato tem muito chão ainda? Mande aí, manda todo mundo aí, manda todo mundo aí. Bom, vamos começar. O Oswaldo Pascoal. Sim, senhor. No auge do... Quantos anos de jornalismo mesmo? Quase 40. Quase 40. Você está quantos, senhor, de jornalismo? Mais de 40. Mais de 40. Então vamos começar hoje pelo mais velho. Pois não. Ok? Mas na ordem de importância, o Pascoal tem mais importância. Não, na ordem de importância. Se for pela ordem de importância, eu começo com o Mano. Não vai com o Mano. Falou. Tá maluco. Não, se for pela ordem de medo, eu vou pro Chuck. Se for pela ordem da sobriedade, eu vou pelo Eugênio. No auge dos seus mais de 40 anos de jornalismo, você lembra de um jogo que um time fez mais gol do que falta? Não. O Corinthians marcou o Corinthians fez 2 faltas no sábado. Não lembro. 2. Existe isso? Nunca vi. Aquele Barcelona do Guardiola. Você acha que teve algum jogo que fez isso? Não acredito. Pode ser que olha o golaço da Arana, hein? Pode ser que aquele Barcelona do Guardiola tenha feito, de repente, 5 faltas no jogo e tenha marcado mais gols 7 gols. Pode ser. Mas só 2 faltas eu não me lembro. Eu também não. Eu não me lembro. 2 faltas e um cartão por reclamação. Porque o Romero tomou um cartão por reclamação. Pascoal, você lembra de algum jogo? Gente, dá uma olhada nesse gol. Dá uma olhada nesse gol. Esse gol é o gol mais bonito do campeonato, gente. Eu não lembro de gol mais bonito do que esse. Sim. Eu não me lembro. Mas alguém lembra? Eugênio, você lembra de algum jogo que um time marcou só 2 faltas e marcou mais gols que faltas? Não, sinceramente não. Para mim, algo inédito. 2 faltas no jogo inteiro e as 2 no segundo tempo. No primeiro tempo inteiro sem falta nenhuma. Exatamente. Contra 6. E o time do Sport também não fez muitas faltas. Legal ver um jogo assim. Quem captou o jogo? Também vai muito do árbitro, né? Vai muito do árbitro. Quem captou o jogo? Isso é importante ressaltar, porque não marca qualquer coisa. Mas é uma característica do Corinthians não é nesse jogo, não. Não, eu sei. É o time com o menor número de faltas no campeonato. Não, você tem razão, mas eu acho que o árbitro também ajuda. Eu assisti o jogo, eu vou te falar, não é nem questão de árbitro, é questão que realmente não tinha lance para nem... Não tinha lance de dúvida, que também foi um golaço do esporte. Ô, mano, você lembra? Não lembro, Benja. Sinceramente, não lembro. Mas, ó, que partida fez o Corinthians, hein? E que bola jogou esse Cleison, Pascoal. Foi a melhor partida do Cleison até agora no Corinthians. Ele perdeu um gol, é verdade, né, mano? Mas ele fez uma boa atuação. Uma coisinha, o que me chama a atenção, eu acho que o Carille tem que ser realmente cumprimentado nessa hora, porque o Corinthians atinge um ponto inimaginável. Wagner Hillway, desculpa o árbitro. Wagner, Mato Grossense. Se fosse americano, esse chamaria Highway. Ah, é? Se fosse norte-americano, né? Sim. Você é mais pro lado norte-americano, que eu sei, né? Sim. O Carille tem que ser cumprimentado, abraçado, porque ele deu um padrão de jogo pro Corinthians, um padrão tão de excelência, que o time chega a essa marca de 2 faltas na etapa complementar, não fez nenhuma falta no primeiro tempo. Um negócio impressionante o que o Corinthians está jogando. O Corinthians é aquele time cirúrgico, tem poucas possibilidades, mas faz os gols de maneira correta. O gol do Rodriguinho, vendo a posição do goleiro adiantado, ele bateu daquela chapada de pé, que a bola sai do goleiro e entra. Se você vê o gol, tanto por trás do gol, como no ângulo de visão do Rodriguinho, é uma coisa impressionante. Parabéns pro Corinthians, parabéns. Pascoal. Ainda prefiro esperar mais algumas rodadas para dizer que o Corinthians é campeão, mas sim caminho. Esperar o que? A 30ª? Não, o que eu queria dizer era o seguinte, outra coisa que ajuda muito é a confiança, entendeu? Claro. Os caras são muito confiantes. Tudo dá certo, o time tá jogando super bem. Então na hora que você vai bater na bola, que nem o Arana bateu no primeiro gol, se o time tá mal, o jogador não tá bem, ele domina aquela bola e procura alguém. Ele domina a bola e dá um passo lá. O Arana não chegou, já batendo na bola. Pareceu o Roberto Carlos. Olha aqui, deixa eu fazer, o Facincani, Eugênio, todo mundo, mas primeiro pelo Facincani. Eu tô com a tabela aqui, vai. Vamos do Cruzeiro, que é o 7º. Tem 27 pontos, tem 20 atrás do Corinthians. O Sport tem 19 atrás do Corinthians. O Flamengo, que é o 5º, tem 18 atrás do Corinthians. O Palmeiras tem 15. O Santos tem 12 e o Grêmio tem 8. Aí é uma opinião minha. Eu acho que brigar pelo título é o Santos e o Grêmio. Não vejo os outros, mas na briga pelo... Não vejo. O Grêmio tem a Libertadores pela frente. E Copa do Brasil. E Copa do Brasil. O Santos também. Vocês acham que... Agora até eu já tô igual... O Corinthians ele tem a Sul-Americana também, né? Libertadores. Não, mas tem a Sul-Americana. É um torneio que o Corinthians quer mas, por exemplo, você vê o Corinthians agora, o Corinthians essa semana não joga, né? O Corinthians só vai jogar agora na próxima quarta-feira. Dia 19. A Sul-Americana.
E só no outro fim de semana que eu jogo brasileiro. Sim, Tem pelo brasileiro só dia 19. É porque o jogo da Chapecoense foi adiado pela viagem da Chapecoense. a Barcelona. A maior que vai jogar contra o diferença, Barcelona. a maior diferença invertida de Campeonato Brasileiro foi 2008, quando o Grêmio era o líder, o São Paulo era o quarto e tirou 11 pontos. Naquela ocasião, o Grêmio chegou a bater 11 pontos, mas não se manteve com 11 pontos. Foi, se não me falha a memória, por 2 rodadas e aí depois logo o São Paulo já começou a aproximar e teve a virada. O Santos tem 12, né? Então, se a gente for fazer uma análise comparativa daquilo que o brasileiro já teve de histórico, o Santos não tira. Eu acho muito difícil. O Grêmio com 8 é muito mais possível. É o único hoje adversário direto, mas mesmo assim de uma distância muito larga em relação ao Corinthians, que pode alcançá-lo e inverter uma situação. O que eu acharia, por exemplo, também praticamente improvável do nível de futebol que o Corinthians tem jogado. A questão não é nem o Grêmio se aproximar. A pergunta é, o Corinthians vai baixar o nível ao ponto de perder 8 de vantagem em relação ao segundo colocado? Não vai. Então, para mim, nessa virada de primeiro turno, o campeonato acabou. Então, só para corrigir, o Mano me falou agora que o Corinthians fica 2 semanas sem jogar. É, e não o é Corinthians, quarta-feira que vem também, não. O Corinthians ele joga com o Racing a próxima partida da Copa Sul-Americana, mas, salvo engano, ainda não está definida a data dessa partida. Então são 2 semanas sem O Corinthians jogar. fica 2 semanas praticamente offline aí. Então tá aí a informação do Mano me corrigindo Dá aí. para recuperar. Ô, Eugênio, Dá para recuperar Marcelo, Jadson, Pablo. quem você vê aí com chance de tirar esse título do Corinthians? Não é uma coisa é analisar pelos números. Sim. Ou até pelo futebol que tá Exatamente jogando. o que eu ia falar. Só tem um time que pode rivalizar com a qualidade de jogo do Corinthians. Esse time é o Grêmio. Nenhum outro chega perto. Sequer se aproxima do padrão de jogo, da qualidade de futebol. O Grêmio tem características diferentes, mas tem um nível, para mim, ou similar ou talvez, em alguns momentos, para o gosto de cada um, até um pouco superior ao Corinthians. A diferença é que o Grêmio se divide entre 3 competições. O Grêmio está bem na Libertadores, o Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil e ele poupou o time em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, sentiu isso e aí deixou o Corinthians abrir essa diferença. Poupou ontem, inclusive. Poupou ontem, mas poupou menos. Ontem só 3 titulares, porque, né? 3 titulares absolutos, mas se você olhar, o Everton vem jogando. É um jogador que vem participando das últimas partidas. O Fernandinho é reserva? Mas é o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Maicon entrou, é reserva? Mas perdeu a posição porque ficou machucado. O Leonardo Moura é um jogador que faz a diferença positivamente. Então, ele ontem tinha um time mesclado, mas com vários jogadores. O Luan jogou, vários jogadores de alto nível. Paulo Vitor estreou, hein? A estreia do Paulo Vitor foi muito boa. Então, ontem foi um time mesclado, mas não tão fraco quanto, por exemplo, o que o Grêmio colocou contra o Palmeiras, que foi um time completamente reserva. Ou contra o Sport, que Então, levou o acho que terceiro time. Qualidade de futebol para brigar com o Corinthians, só o Grêmio tem no Campeonato Brasileiro. Daí para baixo, tem alguns times um pouco melhores, outros piores, mas nenhum chega perto do que esses dois jogos. Agora, o Grêmio tem 2 competições paralelas que ele vai dar prioridade. Então a tendência é que o Corinthians seja o campeão brasileiro. Agora, meu menino, os caras falam assim, mas esse time do Corinthians, esse time do Carille é retranqueiro. Aí você vai pegar números. O Corinthians tem o 2º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, Sim. perde justamente pro Grêmio. Só. O Grêmio tem 35 gols, o Corinthians tem 32. Né? Aí você vai ver os gols sofridos, gente, em 19 jogos, o Corinthians só levou 9 gols. O Grêmio tem o dobro, o Grêmio levou 18. Aí a gente pergunta, onde é retranqueiro esse time? Não é, Benja. Eu acho que as pessoas que colocam o Corinthians como retranqueiro é que tem má vontade com o time. O time do Corinthians Mas eu aí não tenho pelo ouvido mais falar isso não, hein? Não, mas as pessoas falam que o Corinthians ele joga um futebol burocrático, que o Corinthians ele joga só na base do contra-ataque. Não é assim. O time do Corinthians, quando ele quer propor o jogo, ele também consegue. Tem Nesse que jogo de analisar a sábado. estrutura tática do time, mano. Pois é, mas é isso, Você Pascoal. não às vezes Mas as é pessoas isso. se prendem a um jogo específico e não a Ok. estrutura tática. É que muitas do time. vezes, ô Pascoal, eles pegam aí o Romero como exemplo. O Romero é um excelente volante jogando no ataque. Não é. O time do Corinthians, quando joga sem o Romero, por mais que o Cleison tenha feito uma boa partida também, Pascoal, e de fato ele tem qualidade, mostrou isso na Ponte Preta, mas o Corinthians ele sente demais a O ausência Cleison do fez Romero. até o Romero mudar de lado. hein? Pois é. Tá jogando no lugar do O Jadson. Cleison foi o Giovanni Augusto? O quê? Não, o Giovanni Augusto não dá. Não, o Giovanni Augusto é por fraco. isso. Giovanni Augusto não dá. Mas por que ele mudou de lado? Porque ele botou o Romero no lugar do Giovanni Augusto, quando o Romero voltou, e não no lugar do Cleison, que entrou no lugar do Romero. Sim, verdade. Por isso que o Romero foi pro outro lado, não. Entre o Cleison Não, e mas o Giovanni o Augusto, Romero- vamos ficar com o Cleison. Não, mas o Romero ele tem essa muito bem facilidade. Até em determinados jogos, Pascoal, existe a alternância. Quando o Jadson ele é sacado por algum motivo, o Romero é deslocado para jogar na direita no lugar do Jadson e aí coloca-se o Cleison para jogar na esquerda no lugar do Romero. O Carille já fez isso daí durante algumas partidas do Campeonato Brasileiro.
Brasileiro. Mas temos que ressaltar aqui, ô Pascoal, o comprometimento do time. É difícil você ver um time solidário como esse time do Corinthians, que não tem nome ali. Porque muitas vezes aí o Cobrão, um Jadson, um Rodriguinho, quando perdem a bola, eu só tô colocando eles como exemplo, não é o caso dos dois. O Rodriguinho nunca jogou tanto, mano. Mas é que tá. Nunca o jogador, jogou quando tanto. ele já é mais renomado, É o melhor momento. ele perde a bola e põe a mão na cintura. Ele fala, pô, tem um volante que corre por mim. Você vê o time do Corinthians jogando, Pascoal? Rodriguinho, Jadson, o Fagner, são jogadores aí extremamente solidários e que não deixam o nome tá acima da bola dos caras. que bola jogou o Eles se Fagner comprometem. também nesse jogo Joga aí? muito. O joga Fagner muito. é o melhor no lateral ranking, direito do Brasil. no ranking dos desarmes do Campeonato Brasileiro, o Fagner está em terceiro lugar. Sim. Terceiro lugar. Ô Pascoal, você lembra do Campeonato Brasileiro, ou qualquer campeonato no mundo de pontos corridos, que vira um segundo turno dessa forma? Mas ó, o campeonato ficou chato, hein? O campeonato tá chato. Por que tá Já chato? que o Corinthians não joga esse final de semana, a CBF deveria modificar o Campeonato Brasileiro da WO, tá certo? O Corinthians perde WO e todos os outros times ganham mais 3 pontos, pelo menos para equilibrar um pouquinho a coisa. Mas é verdade, é fato. senhor tá maluco. O campeonato perdeu a graça. O campeonato perdeu a graça. Porque vai ficar Vitória fora. do Por Corinthians que tem que passar a vocês valer têm? apenas 2 Dá pontos, duas, CBF. dá pra dar dois Apenas WO. 2 Você tá pontos. dizendo que dá pra dar 2 vezes WO? Poderia. Que mesmo assim, Mano, o segundo colocado não alcançaria o Corinthians. mano, Pelo menos daria um pouco mais de equilíbrio. Sabe quem no tá campeonato aparecendo brasileiro. Você isso aí? tem Copa. Sabe quem tá aparecendo isso Você aí? tem Copa o ano todo e o único campeonato de pontos corridos vocês querem acabar também. Vocês Não, viram, não seria uma má ideia. Não, seria uma tá má parecendo ideia. bom, Senhor Mano, a CBF poderia fazer aí, abrir talvez aí um precedente do sai- Campeonato Brasileiro. Vitória do Corinthians agora passa a ter 2 pontos só. Eu queria fazer uma comparação aqui. Humildade, você precisa ter lealdade, Precisa ter humildade e Deixa eu falar um negócio. Mas eu procedimento, tenho. hein? Deixa eu falar um negócio. Sabe me deu esse repente aqui agora. Esse time do Corinthians tá me lembrando o Dream Team de 92 de Barcelona. Ué, mas não tá tá em viés de aparecendo. baixa? Você precisa definir o que você quer. Peraí. Ué, cadê Júlio é viés uma de baixa? coisa. Gosta hoje. Ué, Júlio hora é esteve. viés de baixa, hora do Dream. Eu não entendo. Não, mas eu tô com Eu o não Sorbani, entendo. porque Em o Dream julho Team- era o viés de baixo. E ele os 3 quase- primeiros amistosos do Dream Team, como foram? A quarta força, Passeio. cadê? Não, os primeiros que Olha, tiveram da quarta dificuldades, força até eles pro se Dream Team. juntarem. Eu vou dizer um Vamos negócio pra colocar que o você. viés de baixo do Dream Team foi o mês de julho do Olha, eu Corinthians. vou dizer um negócio pra você. O Raul Seixas, quando fez a música Metamorfose Ambulante, ele não conhecia o Fábio Sormani. Porque é muito mais do que uma metamorfose ambulante. É algo ainda que inexplicável. Um dia viés de baixo, outro dia o Dream Team. Um dia a quarta força, outro dia vai ser campeão da Champions. É difícil, Não, velho. e o Barcelona de 92? Agora é o Barcelona de 92. Você sabe, Estados Unidos de 90. Quem que é o Stoichkov do Corinthians? Não, isso aí ele falou que... Stoichkov. Ele falou do Stoichkov. basquete. Ele falou do Dream Ah, Team dos Estados pô. Unidos. Estados Não, Unidos. tá falando do Barcelona de Então, 92. quem é o Michael Não, o Jordan? Barça que disputou. Tá falando de basquete. Quem é o Michael Jordan do Corinthians? Aí vem a diferença. Não tem. Quem é o Larry Bird? Não tem essas estrelas. É aquilo que a gente Quem é sempre o falou Magic aqui. Johnson? Não tem estrelas. Então como é que você compara o Dream Team? É o desempenho. O desempenho. Você sabe quantos pedidos de tempo Chuck Dale pediu naquele campeonato? Porque cada técnico tem direito a pedir. São tem 5 períodos de tempo. 5. Por jogo. Tá? E a regra FIBA. E os Estados Unidos fizeram naquele campeonato 6 ou 7 jogos, já não me lembro mais. Você sabe quantos pedidos de tempo o Chuck Dale pediu? Nenhum. Cara, isso é muito louco agora. Hoje você comparou Isso, o Corinthians ao time do isso Estados é inédito. Essas duas faltas que o Corinthians fez é tão inédita como o fato do Chuck Dale, falecido, finado, que Deus o tenha, não ter pedido nenhum tempo durante os Jogos Olímpicos de Barcelona. E venceu seus adversários com uma média de 34 pontos por jogo. Por isso que ele não pediu. Lógico. Sem contar Sobrava, ué. Não, todos os jogos com 3 dígitos, né? Ah. Todos os jogos acima dos 3 pontos. Impressionante, porque olha, ninguém consegue ganhar do Corinthians, gente. O Corinthians, o viés de baixa do Corinthians são 3 empates. Percebe? Não tem derrota. Não tem derrota. 34 jogos de invencibilidade. 2 empates, uma vitória e um empate. O aproveitamento do 4 Corinthians fora jogos, de 3 casa, empates, senhor uma Mano, vitória. inclusive, é melhor do que em casa. O aproveitamento fora de casa é de 85% e em casa de 80%. Esse Uma time média do, dá uns esse time do 82. Não, o único Corinthians- time. O Eugênio falou aqui: o único time que pode tirar esse campeonato do Corinthians é o Grêmio. O Corinthians foi em Porto Alegre, aconteceu o quê? Ganhou. 2x0. Ganhou. Foi 1 ou 2? 1x0. O jogo que Paulo Roberto arrebentou com a Percebe? partida. Esse time Percebe? do Corinthians, É inexplicável, velho. ele derrubou, eu não tô zoando não, ele derrubou vários e vários Claro. mitos, inclusive da crônica esportiva.
inclusive para todos nós. Precisa ter elenco para jogar o Campeonato Olha Brasileiro. aqui, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. Não adianta você ter um bom time, precisa ter um elenco. Eu não estou 38 rodadas, eu não estou precisa ter. generalizando A, B ou C, não, porque Não, a gente isso tem vai que para se todo enquadrar. mundo. E eu vejo muita gente zoando em Twitter, em mídia social, tem que zoar. Agora, vocês zoam porque a gente está aqui se expondo. Porque vocês também, quando começaram o campeonato, também ninguém acreditava. Quando eu digo Claro que não, pô. ninguém acreditava, gente. Quando começou o ano, foi o que eu falei Cá, aqui. as O Corinthians não tem pretensão nenhuma em As 2017. sensações do futebol brasileiro eram o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro, ponto. 3 E eu decepções. ainda colocava o Cruzeiro. Eu colocava o Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro tinha um timaço. 3 grandes decepções. Então, ô, Eugênio, os mitos foram caindo. Ai, pô, não tem dinheiro, não tem elenco. Ah, tem a molecadinha. Como foi o primeiro dia do Corinthians na reapresentação? mas Torcida na porta, polícia para a segurança, torcida pedindo jogador. Queremos jogador. Mas exatamente. E aí é muito bom que isso aconteça, porque esse time do Corinthians está quebrando uma série de lendas do futebol, né? Coisas que são aquelas verdades absolutas que vão se desfazendo. Uma delas, precisamos contratar. Temos que contratar. Temos que investir. Ou queremos jogador. Cadê time sem vergonha? E não sei o quê. Futebol é trabalho dentro de campo. É coletividade. É o que tem esse Corinthians. Mas acho que antes do... Mas, time desculpa, solidário, Eugênio. time coletivo. Mas antes, você falou futebol dentro de campo. Aí eu ponho uma vírgula. Eu acho que esse time do Corinthians começou fora de campo. O dentro de Começa campo, com para o mim, treino. foi uma consequência do que aconteceu fora. Começa com o treino, começa com o planejamento, começa com uma comissão técnica que tem um perfil. E esse sucesso do Corinthians de hoje não é o Corinthians só de 2017. Esse Corinthians de hoje é reflexo do Corinthians desde 2008. Sim. Porque é o único time no Brasil que mantém uma identidade. Ano passado o Corinthians se perdeu quando? Quando perdeu essa identidade. Quando foi buscar treinadores fora dessa linha, dessa escola, desse trabalho, e depois acabou. Aí sim, não foi planejamento da diretoria. Por falta de opções, optando lá, escolhendo o Fábio Carille, que traz consigo a escola Tite, a forma de pensar que era parecida com o Mano Menezes, que é a linha do Corinthians. Ele resgatou isso, trabalhou com seriedade dentro de campo, sem oba-oba, sem contratação de reforço, sem mídia. A mídia... Uma coisa que eu questiono muito. O Corinthians hoje deita e rola na mídia? Deita e rola na mídia. Então, ele acaba com aquela história assim, eu vou contratar tal jogador que aquele jogador vai trazer mídia para o meu time. Vou contratar um jogador que vai vender plano de sócio-torcedor, que vai vender camisa. O que vende camisa, sócio-torcedor, que traz mídia, é time vencedor. É isso aí. E time vencedor nem sempre é feito com grandes contratações. Você acabou de arrebentar com um rapaz aqui. Porque tinha um rapaz aqui, a gente não fala nome, que é para não... Não, o senhor deveria dar nomes. Não vou... Não, o senhor tá vestindo a carapuça. Não, Isso é um pelo problema contrário. seu. O senhor apontou com o seu polegar. Não. Que tem a unha grande, igual o motorista de busão. Não tem. Que é isso? Só uma coisinha. Ô, Pascoal, você não cortou a unha? Conversa pra Você nunca deixou a unha do mindinho grande? Não. Só uma coisinha. Só coçar o ouvido, uma assim. coisinha. Tem um rapaz aqui que no final do ano passado, ele falava assim, porque, tá vendo? Tá caindo o público da arena. Precisa contratar. Se você contrata... Quem falou foi o Sormani. Não. Claro que foi. Se óbvio você que foi. contrata... Se Você você falou. Arena Corinthians com o público Pra baixo, Pascoal, de 20 mil pessoas. Você falou. Mas brincadeira, tem time Você de falou, Série A pra que não consegue manter a colocar arena Eu não cheia acusei e ninguém, pagar o que deve, tem que ter time. contratar. Se não tiver time, Tem que ter... Não, vai. Eu Você falou disse o isso aí. seguinte, eu falei, para que você A produção mantenha... me passou agora que a frase é tua. Não, mas peraí. O sua que eu disse sim, foi o mano. seguinte, peraí. O que o Sormani falou, eu concordo. Não, eu não botei nome de ninguém, O que o hein? Pascoal disse aqui é uma outra coisa. O que eu disse é que para que você mantenha um estádio cheio, você precisa ter um time competitivo. Evidente que sim. Precisa contratar. Precisa contratar. Se você não gastar, se você não aplicar o dinheiro, você não vai falou que precisava contratar. contratar. Porque se não contratasse, não ia ter time competitivo. Não tem e, atração no consequentemente, estádio. não ia encher o Sormani, estádio. essa tese vai por água abaixo, principalmente na discussão que nós tivemos ano passado. Quando, É bom porque quando você- eu você disse que se esse time do redime Corinthians... Não, disso pelo aí. contrário, Eu te Pascoal. dou a chance. Ano passado, eu acho que foi uma ilha
num mar de enxurrada mesmo aí de pessoas falando que o time do Corinthians era fraco. E o Sormani, ele disse, ele falou, o time do Corinthians ele não vai alcançar nada no Campeonato Brasileiro e não vai conseguir nada no ano que vem também. Ele falou, as ambições do Corinthians são mínimas. Eu falei, Sormani, o time do Corinthians ele tem qualidade, ele tá mal dirigido. Se tiver um treinador aí capacitado, falei, eu vejo qualidade no time do Corinthians. Mas você não via qualidade para ser campeão, para fazer o que estava fazendo. Campeão não, mas porque eu disse que o time do Corinthians era competitivo. Que aquele time, com a camisa, até eu usei o exemplo da Chapecoense, com a camisa da Chapecoense, vai para a Série B. Sim. Só não vai por causa do... Mas eu não falei que o time seria campeão. Exato. Aí no final, você falou, para manter esse estádio cheio e pagar essa dívida, precisa contratar porque precisa fazer um time competitivo. E a gente falava, se não tiver não tem um time dinheiro. competitivo, não ganha jogos e não enche a arena. Você falou Mas isso. é que Aí a gente falava, não tem dinheiro. Você falava, tem que fazer dívida. Todo mundo tem dívida. Óbvio que sim. A dívida já está aí, bom. Pascoal. É bom que você admita a isso. A dívida já está aí. A dívida já está aí. Independentemente do Corinthians ganhar ou perder, a dívida do estádio ela permanece. O que o Corinthians arrecada com a sua arena é totalmente revertido para o pagamento da mesma. O Corinthians ele não investe o dinheiro que arrecada na arena Por que no não paga? Eu não estou entendendo isso. O Corinthians está com uma dificuldade financeira. A prioridade, Sormani, o dinheiro da arena ninguém mexeu não, hein? Então, mas é que tá. É proibido mexer, hein? É proibido. O Corinthians ele não investiu em absolutamente nada. Inclusive, Pascoal, no começo do ano, nos meses em que a arena não teve um superávit, nos meses que... dezembro e janeiro, inclusive, que praticamente não tem partidas sendo realizadas ali. O clube botou dinheiro. O Corinthians ele foi obrigado ali a tirar dinheiro do caixa do clube para pagar aquelas parcelas do estádio. Não foi pouco, não. Foi em torno de 10 milhões. Eu queria falar, né? Então, querendo ou não, Sormani, a arena hoje, Mas ela a está sendo questão, deficitária pelo fato do Corinthians ainda não estar conseguindo pagar a totalidade que deve. Mas Mas até arrecadado só para bastante. voltar aqui para retomar o que eu estava dizendo. Eu acho que o que esse Corinthians ensina pra gente, mostra pra gente, é essa concepção de que para você ter um time competitivo, você precisa fazer grandes contratações. A gente tem o costume de desmerecer os jogadores que estão no clube. Os jogadores que chegaram ao Corinthians, chegaram porque tiveram mérito para chegar de alguma forma. Então, quando a gente olhava o time do Corinthians no início do ano, a gente olhava, mas esse Romero não joga nada. O Rodriguinho não é o cara para liderar o Corinthians. O Jadson não pode ser protagonista. O Jô tá sem jogar nada. Esse Balbuena veio lá do Paraguai. A gente desmerecia, eu coloco todo mundo. E o torcedor também desmerecia. Há um costume no futebol brasileiro... E não tem banco. De acabar com o profissional por um mau momento da carreira dele. Eu vou lembrar do próprio Corinthians há pouco tempo atrás. A exceção é humana, Eugênio. O Wagner Love estava no Corinthians, não pode jogar o Wagner Love, não presta o Wagner Love, ele não joga nada. Aí machucou todo mundo, não tinha mais ninguém. Entrou o Wagner Love, foi o artilheiro do Corinthians, campeão brasileiro. Então é preciso respeitar e entender que o jogador às vezes passa por um momento ruim, mas que ele bem trabalhado, com inteligência e mérito da comissão técnica do Corinthians, comandada pelo Carille, mas não só composta pelo Carille, há outros bons profissionais ali, fazendo trabalho de formiguinha no dia a dia, com seriedade, com respeito, com equilíbrio, dando peso a todo mundo e tendo esse trabalho de campo como prioridade sobre outras questões mercadológicas, deixaram o Corinthians quieto. Esqueceram o Corinthians esse ano, foca em outros clubes. O São Paulo com o Rogério Ceni, o Palmeiras com um monte de contratação, que era o campeão brasileiro. Esse Corinthians aí, ele foi fazendo o trabalhinho dele ali, teve paz para fazer o trabalho dele. Usou o Campeonato Paulista como laboratório e na reta final do Paulista já mostrava que seria um time competitivo. O Corinthians foi muito bem na reta final do Campeonato Paulista. Absoluto. E aí está mostrando no Campeonato Brasileiro fruto de trabalho dentro de campo, sem oba-oba. Para mim, essa história de o elenco é o grande segredo no Campeonato Brasileiro, ele passa muito também pela gerência do próprio elenco, né? E aí não é uma gerência só administrativa do clube, mas a gerência campo, né? Entenda-se o treinador. Quando você tem um técnico que sabe fazer com que esse elenco evolua ao longo da competição, é natural que ele vá se tornar forte e competitivo o suficiente sem ter as peças estreladas, como explicou o Eugênio agora. E esse é o caso do Corinthians. Hoje, você pega o elenco do Corinthians com os jogadores na evolução e no nível de futebol que estão jogando, e muitos deles, até os reservas, estariam em potencial para jogar em outras grandes equipes do Brasil. Porque você tem um técnico que está no clube há muito tempo, que trabalhou na evolução desses jogadores quando eram reservas há 2, 3, 4 temporadas, porque enquanto o Tite dava o treino naquela ocasião dos profissionais, ajustando o time em 2015, 2016, até a virada dele para a seleção, ou então nos anos anteriores, muitos desses jogadores, o Rodriguinho é um exemplo que estava lá desde 2013, quem dava o treino era o Carille. Então você mantém o padrão estrutural
do time titular e do time reserva, diferente de outras equipes em que quando entra o reserva fica uma bagunça danada, o Corinthians trabalha porque o mesmo técnico atua tanto no campo titular como no reserva para fazer esse padrão entrar em campo no jogo. Então você pega, por exemplo, o Paulo Roberto, que quando entrou no time do Corinthians, na vaga Não, de volante, jogou primeiro volante no lugar do Gabriel, quando estava suspenso naquela ocasião. Jogou no lugar do Fagner também? Ele jogou na lateral também. Jogou também na lateral no lugar do Fagner. Quando você pega o Paulo Roberto, ele sabe exatamente a função do Fagner ou a função do Gabriel, porque o técnico treina o reserva. Ou há essa preocupação do reserva jogar exatamente igual ao titular. Você lembra quando eu tive, que eu te contei? Quando eu fui entrevistar o Jadson aqui com o Benji, que eu estava lá no CT, e eu perguntei o negócio do Tite e do Carille, aí o Jadson apontou para mim e falou, dá uma olhada lá, ó. Porque o Corinthians tinha jogado na quarta, eu fui gravar na quinta, ele falou, olha quem dá o treino dos reservas, ó, dá uma olhada quem tá no campo. Era o Carille. É isso. Que ele dá, o Jadson tinha falado para mim naquele dia, que o Carille é igual o Tite. Ele dá a mesma atenção para quem joga e para quem não joga. É igualzinho. Então o treino dos reservas, campo, né? O treino dos reservas ele dá e o segredo ele tem o grupo na mão. O segredo é um gol, né? Grêmio, olha aqui. Vamos só mostrar, meu menino. O que falta para o Corinthians quebrar mais recordes nesse Brasileirão aqui? Vamos mostrar os números. É impressionante. Tá aí, ó. O Corinthians terminou o primeiro turno com 47 pontos, que é o recorde da era dos pontos corridos. Aproveitamento de 82,5%. E o Corinthians precisa de 34 pontos para igualar o recorde do campeão, que foi justamente o Corinthians do Tite em 2015. O Corinthians foi campeão com 81 pontos. Para isso, o Corinthians precisa de 60% dos pontos em disputa. 9 pontos a cada 15 disputados. Vai conseguir, meu menino? Eu acho que vai, Benja, porque o Corinthians, ele, por mais que tenha a Copa Sul-Americana ainda para disputar, mas o foco do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, diferente do Grêmio. O Grêmio ele tem futebol para igualar o Corinthians? Tem agora um presentaço de 2 semanas. Só vale o uma Corinthians ele vai... aqui. Então são 35, né? Porque desses pontos, para você quebrar o recorde, igualar, você não quebra o recorde, né? São 35 pontos, então, para superar o Corinthians. Então, só com relação ao time do Grêmio... Precisa da campanha do Palmeiras. Não, conta mais. Mas está escrito 34 para igualar. Para igualar. Mas se você vai quebrar um recorde, você supera. Não, mas é que não tem razão. Você tem o recorde. Não. Porque o título do quadro é o que o Corinthians precisa para bater recordes. Então o Facincani tem razão. Precisa de 35 pontos para superar o recorde do campeão do Corinthians. Ou seja, acabando o programa, 20 chibatadas na produção. O que o Corinthians precisa é a campanha do Palmeiras. Se fizer a campanha do Palmeiras no segundo, a campanha do Palmeiras no segundo turno, o Corinthians vai quebrar o Ou seja, que o Corinthians precisa de crise. É isso que você está falando. Não. Tô dizendo o que você estava falando é que o Corinthians tem que entrar em crise, que mesmo assim ainda será campeão. Foi mal. Porque é o mesmo número de pontos a campanha do Palmeiras. Mas só para fazer um paralelo aí, Pascoal, em termos de objetivos. O Grêmio nítido, claro. Desculpa, é a campanha do Santos que precisa fazer. Tá difícil. Não, mano, só para explicar, porque está dizendo que é a campanha do Palmeiras, a gente está dizendo que são 35 pontos, o Santos tem 35 pontos. Então não é a campanha do Palmeiras. Ficou mais uma vez equivocado. Perfeito. Então, só com relação ainda ao time do Grêmio. Bola por bola, eu acho que o time do Grêmio joga um futebol parecido com o Corinthians, Ormani, mas dependendo do Grêmio na Libertadores, se o Grêmio consegue avançar de fase, tá na cara que ele vai priorizar a Copa Libertadores da América. Ele fez isso no Campeonato Brasileiro, inclusive os 8 pontos de vantagem que o Corinthians tem hoje pro Grêmio, são de 2 jogos que o Grêmio colocou numa partida do time B, que foi contra o Palmeiras, e numa partida que colocou o time C contra o Sport. Se o Grêmio tivesse vencido esses 2 adversários, a diferença possivelmente seria de 2 pontos. E o jogo confronto direto com o Corinthians. Também. Vamos ouvir agora. Vamos ouvir o que falou o Rodriguinho hoje. Que golaço marcou o Rodriguinho. Espetacular. Vamos ouvir o Rodriguinho aí. Rodriguinho. Incrível, né? Se é uma palavra que a gente pode buscar, é essa. Mas também de muito comprometimento, muita entrega e feliz com o resultado, né? Mas agora a gente tem que focar para que o segundo turno possa ser da mesma forma. Um time muito comprometido, entendendo muito bem o que o treinador quer, o que ele passa pra gente. Todo mundo exercendo sua função muito bem. A confiança lá em cima, uma competitividade muito alta, e aí as coisas estão acontecendo de uma forma, né? Não tem uma fórmula pra gente, futebol é muito complicado, mas que as coisas estão dando certo e a gente está aí nessa confiança e tentando fazer tudo que ele pede, todo mundo se entregando, por isso que as coisas estão dando certo. Difícil de acreditar como as coisas aconteceram, né? Mas é fruto de um trabalho, de um comprometimento,
e a gente tá todo mundo focado no mesmo objetivo, por isso que as coisas estão dando certo. Nossa vida é uma cobrança diária e comigo até eu também tenho, né, que tá sempre bem para querer voltar para a seleção, querer estar sempre nas convocações. E o time dessa forma que tá, todo mundo se ajudando, o time jogando muito bem, todo mundo cresce, né? Então, fico muito feliz aí de poder tá deslanchando junto com todo o grupo, né? Então tá aí o Rodriguinho aí, parabéns aí. Rodriguinho que não foi pro Zenit, hein? Parabéns pro Rodriguinho. Foi pelo amor. Parabéns pro Rodriguinho aí que tá jogando muita bola. Parabéns pro time do Corinthians, é realmente uma campanha surpreendente, uma campanha incrível. Agora, por falar em campanha incrível, uma campanha horrorosa. Olha só, o São Paulo, em 19 jogos, tem 10 derrotas. 10 derrotas. O São Paulo só não tem mais derrota que o Vitória.